Vamos ler Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, versículos 40 a seguir. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Efésios, vamos ler no capítulo 4, versículo 4 a 6. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Palavra de Deus. Tome assento. O Senhor seja conosco. Suas obras, seu querer, se cumpra neste lugar. O Carlos Eduardo faz aniversário dia 27/4. Vamos aqui. Meus irmãos, você que está aqui próximo e quer, tem alguma vaga aí? Em torno de 15 vagas, ok? Você que está aqui próximo e quer entrar, em torno de 15 vagas, poderá vir. Perde a escola quem quer, né, irmão? Todo jeito, Deus dá um jeito, né? O que muito me admira é pessoas tendo o dia de estar na igreja e dizer: hoje eu não posso, ou hoje eu não quero, né? Porque quando a gente prioriza Deus, a gente fica orando para chegar logo o dia de estar. Deus está, através de todas as situações, trabalhando conosco, provando nossa fé. E pena que muitos surdos não ouvem, muitos cegos não veem. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Estão cegos e surdos. E bem-aventurado é quem ouve e pratica. A unidade da igreja avivada é o que estamos falando. Falamos no domingo próximo passado sobre a unidade do corpo, na sequência do texto. E nós falamos que é um só corpo. Nós fazemos parte de uma só igreja, embora esteja ela distribuída entre as diversas denominações nos diversos lugares. Mas nós somos um só povo e devemos lutar e trabalhar por uma só causa. A unidade é muito importante no estudo que estamos fazendo, porque uma igreja que tem o poder do Espírito Santo para operar milagres, para fazer maravilhas, não será a igreja que agrada a Deus se não usar o mesmo Espírito, ou se deixar usar pelo Espírito, o mesmo que usa para fazer dela imitadora do Senhor Jesus. A igreja de Corinto tinha todos os dons, mas também todos os tipos de pecados que a gente possa imaginar. Então, Jesus não manda, através de Paulo, fechar a igreja, manda tratar e curar a igreja, porque a igreja primeiro tem que viver para Deus. Não é
Deus não chamou estrelas, Deus não chamou pessoas para se destacar, não. Deus chamou pessoas para servir. E estas pessoas servem nos lugares onde Deus coloca. Alguns vão estar em evidência pelos lugares que Deus colocou, mas as pessoas em si jamais devem pensar que são alguma coisa. Somos iguais. Seria muito bom se todos nós, se toda a igreja tivesse o entendimento de que somos um corpo. Não sou eu, somos nós. Não é o pão meu de cada dia, é o pão nosso de cada dia. Não é o Pai meu que está no céu, é o Pai nosso que está no céu. E muita gente não entende isso. Muitas pessoas, por causa da sua cultura, né, de formação, eles vão querer posições, brigar por posições. Por que fulano foi consagrado, eu não fui? Por que fulano foi levantado, eu não fui? Por que na minha vida sim, no outro não é? São pessoas que estão fora da casinha. Entra para a casinha de Deus. Porque na vida nossa, quem manda é Deus, ou não é? Se eu sou de Deus, quem manda? Então a conversa é, eu sou de Deus? A pergunta é, eu sou de Deus ou eu sou dos meus planos? Ou eu sou dos meus caprichos? Ou eu sou da minha forma de servir? Quando eu sou de Deus, Ele é Deus e dirige. E como que Ele me dirige, pastor? Pela palavra dEle. É a Bíblia Sagrada que dirige as pessoas que são de Deus. Então, se não aconteceu ainda na minha vida, não é o irmão que está me perseguindo. E olha que eu tenho propriedade para falar sobre isso, que eu fui perseguido a vida toda praticamente. Por causa desse jeito que eu sou, eu falo o que tenho que falar e pronto. Então eu sou, meu Deus, fui mandado embora de uma igreja, não foi à toa. Mas eu não calo para fazer aquilo. Agora, o homem impediu Deus de cumprir na minha vida o que Ele tinha? Nunca. Por quê? Porque eu deixei Deus dirigir minha vida. Aí. E quando me mandaram embora da igreja, foi Deus que me mandou embora? Não foi. Não foi. Foram as pessoas que não estavam entendendo o que Deus queria. Quando alguém me perseguiu e disse que o fulano é exagerado, então Deus me esqueceu, porque o fulano, porque ciclano me julgou exagerado, Deus esqueceu de mim. Não esqueceu, irmão, isso é vida de quem serve a Deus. Mas quando nós queremos um lugarzinho de honra, esse é o problema. Aí a gente pensa que o homem tem mais poder de Deus na nossa vida do que Deus. O homem está impedindo, ou seja, o homem conseguiu impedir Deus de abençoar a minha vida. O homem conseguiu impedir Deus de me dirigir. Ô irmão, é hora de conversão, de libertação. Se eu tivesse noutra igreja, se você tivesse noutra igreja, Deus seria mais forte lá? Ou Ele não tem o poder para fazer o que Ele quiser em qualquer lugar? E aonde que a gente cresce mais? É onde nós somos provados ou onde nós somos deixados de lado sem formação alguma? Por isso que a unidade é uma arma do avivamento. Entender isso. Sabe por que a geração de hoje é mimimi, qualquer coisa se desvia? Parou de ir para a igreja, desvia? Alguém falou mal, desvia? É uma geração que não tem formação, que não deixou Deus trabalhar com ela. Esse é o problema. Nós impedimos Deus de trabalhar conosco. Aí a gente implica com quem chamou a nossa atenção, a gente briga com quem está levantando contra as nossas vontades, os nossos quereres, e impedimos Deus de trabalhar com o nosso orgulho. A única coisa que mais me atrapalha com Deus é o meu orgulho. É o egocentrismo que está no pacote. É eu como centro de tudo. E não é assim. Deus foi impedido, e essa palavra é forte quando diz respeito a Deus, mas ela é entendida quando nós entendemos que temos realmente livre arbítrio. Deus foi impedido de completar a sua obra de trabalho conosco.
Enquanto ele estava tentando fazer do barro um vaso de honra, alguém chegou e passou na frente. Atrapalhou Deus. E quem é esse alguém? Eu. Porque o caminho que Deus trilhou para mim é o caminho da minha vitória. E muitas vezes o caminho que Deus trilhou tem espinhos, tem perseguições, tem angústias, tem pessoas nos odiando, levantando contra, tem um punhado de coisas, mas é o caminho da minha formação para chegar no tempo de Deus e não ser uma geração mimimi. Mas quem é que vai deixar se provar? Quem é nesse altar que vai deixar se provar, que vai se humilhar de verdade quando for preciso e vai reconhecer de verdade quando é preciso, quando for necessário reconhecer? Quem é neste altar que vai se propor a ser alguém para ser usado por Deus pós-pandemia? Porque começa em nós, começa em mim. Só que nós somos a geração do aponta. Foi porque fulano não gostou de mim. Foi porque Beltrano não me quis. Hoje, como já disse os irmãos, eu beijo a face de todos os irmãos que me mandaram embora. Porque se não tivessem me mandado embora, como eu sou persistente e gosto de ser fiel, não teria saído da igreja jamais, porque eu gosto de fazer o que Deus me manda e ir até o fim. Então eu beijo a face daqueles, porque foi direção de Deus, eu pude, pela graça e misericórdia de Deus, mostrar que eu quero é servir a Deus e as coisas acontecerem na minha vida. E o que eu estou ensinando nessa igreja é a mesma história. Deixa Deus dirigir, para de reclamar da vida, vai amar, vai perdoar, se levanta no Espírito Santo. Não, mas aí quem ouve, interpreta segundo os parâmetros da sua mente. E por isso não perca o estudo de terça, nós vamos dar sequência sobre a batalha da mente. E nós falamos então iniciando sobre a unidade do corpo, porque ele começa falando do corpo, por quê? Porque a coisa mais fundamental, meu querido, é estar ligado nesse corpo. Protegido não sou eu, protegido é o corpo de Cristo. Então se eu estiver no corpo de Cristo, o maligno não lhe toca. Porque no corpo de Cristo ninguém toca. Qualquer coisa que acontecer estando nesse corpo, é um propósito de Deus. Tudo é um propósito de Deus. Se eu estiver no corpo de Cristo, é um propósito de Deus, seja o que for. Ou nós temos vida espiritual, irmãos, ou por favor, pare de brincar com Deus. Nós temos ouvido todas as verdades que precisamos ouvir. Nós temos tido todas as informações que precisamos ter para ser alguém de Deus. Se nós não somos, a culpa é sua. É justamente você que ouve, mesmo vendo que está na palavra, mas não toma atitude de mudar. Então não venha pôr culpa em ninguém. Se porventura for para o inferno, não queira nem ver a face de Deus. Viu? Já diga, Deus me manda logo para o inferno, porque na vida que eu vivi eu nunca quis saber do Senhor mesmo. Agora, se for para viver, para morar no céu, levanta a sua vida. Olha para Jesus Cristo, deixa Ele resplandecer o seu rosto sobre nós. Deixa Ele formar o caráter dEle em nós. Sabe por que nós estamos sofrendo aí no Brasil, com tanta calúnia? Tanta gente falando, esses crentes. Sabe por que estamos sofrendo no Brasil? Essa perseguição de hoje, por causa das más obras de homens e mulheres sem caráter, que estiveram no meio de nós e estão. O homem de Deus, a mulher de Deus, seja o que for, seja político ou não, não se vende. Vive para glorificar e honrar o nome do Senhor Jesus. Isso não é coisa de pastor, isso é coisa de crente, coisa de servo de Deus. Aí alguém diz,
pastor quer que a gente viva a vida que ele vive, porque ele é pastor. Não, não quero que você viva a minha vida, não. Eu quero que você seja imitador de Jesus Cristo. O padrão do cristianismo, a referência do cristianismo é a pessoa de Jesus, é o caráter de Jesus, é a personalidade de Jesus, é a maneira de Jesus ser. Alamaço, damai. Eu quero que você imita Jesus. Se o padrão de um pastor está alto para você, meu Deus, e o de Jesus? Paulo diz: sede meus imitadores enquanto eu sou de Cristo. Ou seja, só me imite enquanto eu imitar Jesus. Então nosso padrão não é o pastor, nosso padrão é Jesus Cristo. Mas a Bíblia não diz para imitar a fé dos tais? Sim, meu querido irmão. Mas a fé de quem? De quem está servindo Jesus, está vivendo o padrão de Jesus. Então, a nossa referência é Jesus. Por isso, um só corpo. E também, um só Espírito. E aí vamos dar sequência. Porque ele está dizendo... Ele está falando da unidade do Espírito. Oh, meus irmãos, é muito difícil esses dias. Muito. Sabe aquele negócio de dar pérolas aos porcos? Aí Pedro fala que a porca lavada volta ao lamaçal, à lama, ao chiqueiro podre, depois de ter sido lavada. Parece que a geração de hoje, ela vive mais ou menos isso. Se limpa no culto e se suja no mundo. Se lava no culto pela palavra, toma até decisões na hora do apelo, mas volta à mentira, ao engano, volta à vida pregressa lá fora, se suja de novo. Até quando é a pergunta? Até quando? Jesus fez essa pergunta quando ele estava conosco. Ô geração incrédula, até quando? A gente toca música, vocês não dançam. A gente faz, vocês não choram. A gente faz... Geração da época de Jesus. É por isso que não são muitos que são salvos. O caminho é estreito, apertado. E não são muitos que passam. Uai, porque Deus não quer salvar? Deus quer salvar todos. O problema são as minhas decisões. É o que eu decido viver com aquilo que eu ouço, que eu aprendo de Deus. É desesperador hoje você ter que ouvir que ainda pessoas estão tomando certas decisões e fazendo certas coisas, mesmo depois de receber a receita de viver da maneira certa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e ele não é uma força, ele é uma pessoa. A unidade do Espírito é afirmada na unidade da Trindade. Aliás, Trindade significa triunidade, a unidade dos três. E nós temos que aprender, meus irmãos, que essa nossa unidade, ela é vista ou conhecida, sabida como se deve viver essa unidade, quando olhamos para, então, a Trindade Santa. Que são três pessoas, mas na essência, uma só. Nós aqui podemos ser, eu não sei, 180 pessoas, que é o máximo que a gente pode receber por culto. Nós podemos ser 180 pessoas. Então, cada pessoa, um indivíduo. Mas em essência devemos ser um só em Cristo.
Pensar um só pensamento, um só sentimento. Você está na igreja aqui para ficar pensando mal dos outros, ou para adorar Jesus, ouvir a sua palavra e ser edificado? A igreja, ela está para ouvir a palavra de Jesus, ser edificado por Jesus, estar adorando Jesus. Quando louvar a Deus, ela vai louvar a Jesus, ela está num só espírito. E nesse lugar, quando Deus encontra essa unidade, a glória dele vai ser vista de maneira especial. Mas nós vamos assumir, não estamos aqui em uma só essência. Verdade ou mentira, por favor? Aí vem aqueles engraçadinhos que acham ruim quando se prega a verdade. Tem gente querendo arrotar a santidade. E eu não estou querendo arrotar nada aqui, acho isso antiético e errado. Estou aqui pregando a palavra de Deus e receba quem quiser. O nosso problema é essa guerra contra as informações corretas que recebemos, julgando pessoas e assim destruindo a verdade em nossos corações. Isso é nojento. A igreja é composta por pessoas, mas a sua dinâmica é espiritual. E esse é um dos graves problemas também. Porque a maioria não está reunida do ponto de vista espiritual, mas de necessidades. Venderam para nós, vem para Jesus e Ele muda a sua vida, te enriquece, Ele restaura seu casamento. É aquela proposta do espiritismo. Jesus não faz isso, pastor? Faz isso e muito mais. Só que a proposta não é: venham a mim que eu vou resolver seu casamento. Venham ao Salvador. Você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, venha ao Salvador, você vai alcançar descanso para as vossas almas. É o Shabat, é o sábado. Jesus é o Shabat, porque Ele é o descanso para as nossas almas. E aí venderam para nós que venha para resolver seus problemas, ou seja, se é para resolver, quando resolver eu vou embora. E se eu precisar, eu volto. É por isso que tarde de adoração e milagres tem esse povo que vem por causa de um milagre, e é claro que a tarde de adoração e milagres é uma estratégia de Jesus para atrair os carentes, os necessitados, venha mesmo, mas quando ouvir a palavra, fique. Porque o Salvador é melhor do que a salvação. Por quê, pastor? Porque não existe salvação sem o Salvador. Ele é melhor que os milagres, porque é Ele que opera os verdadeiros milagres. Venha procurar e encontrar Jesus. E assim venha para os cultos por causa de Jesus e não por obrigação. E não queira trocar a escala, porque para você eu vou falar e só sabe quem precisa ouvir. Não, eu quero que você coloque a minha escala, porque eu não quero vir em 2 cultos na igreja. Está desviado aí. Meu Deus, meu prazer é estar na casa de Deus. E o meu prazer não é estar na casa de Deus porque eu sou pastor, não. Pelo amor de Deus. Meu prazer é estar na casa de Deus porque ela é casa de Deus. É onde Deus fala, onde Deus está presente de maneira viva, onde o povo se reúne para adorar. Eu amo a casa de Deus. E não é porque eu sou pastor, é porque eu sou filho de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui nesta manhã? O Espírito Santo opera dinamizando a igreja para cumprir sua missão na terra. E o Espírito Santo, ele tem uma obra, entre outras, maravilhosa, que é glorificar Jesus em nós, pelas nossas vidas. Jesus, quando fez a oração sacerdotal, 17, 21 de João, ele diz assim: Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. A unidade na igreja anuncia Jesus. Vou falar novamente, não dê glória dessa vez, para não soar mal. A unidade da igreja anuncia Jesus Cristo. Mas aí a desunião mancha o nome de Jesus.
Quando nós somos unidos em torno do que é para ser, tudo funciona. O seu emprego vai funcionar bem. A sua profissão vai funcionar bem. Você vai conseguir organizar a sua vida. Porque há um Senhor vendo que você está lutando para viver a vontade dEle, e Ele vai fazer com que esse corpo se una, esteja pronto, unido, abençoado, e Ele vai usar um ao outro para ajudar nas nossas necessidades. Naquela época, as pessoas vendiam propriedades, e os apóstolos dirigiam esses valores, para ajudar segundo as necessidades. Ninguém tinha mais do que precisava, era para ajudar segundo as necessidades. E nós podemos contextualizar, a sua necessidade é qual? Porque cada um de nós podemos ser reunidos e unidos para ajudar você. É libertação, nós temos pessoas para orar para te libertar. Você está enfrentando depressão, temos pessoas para isso. Mas o nosso orgulho nos tira da unidade. E é interessante, quando a unidade é forte, Deus revela. Ó, fulano está precisando. Ciclano está precisando. E tem gente tão orgulhosa que você chega lá e fala assim, ó, Deus está querendo que eu te ajude assim. Não, não preciso não. Precisando. E mesmo tendo ouvido que Deus falou. Se renda. Se renda. Joga esse orgulho na lata do lixo. Orgulho é coisa de Satanás. Soberba é coisa de Satanás. Se renda. Volte-se à humildade. Deixa Deus te abençoar. Está gostando da palavra nesta manhã? Portanto, para experimentar e expressar a unidade do Espírito, é necessário estar sintonizado com o Espírito Santo. Ele é que produz essa unidade. É outra coisa também que precisamos de aprender. Nós queremos as coisas de Deus sem a ajuda de Deus. Como assim, pastor? Eu oro para Deus todo dia. Ora, mas não age. A oração é para que a gente vá ao encontro da vontade dEle. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Oração não é você tomar um energético. Não, oração é um trabalho de dependência minha com Deus. É diferente. Então, que tal se a gente mudar a nossa maneira de viver, obedecendo as palavras que temos ouvido, as bíblicas? Não é difícil perceber quando a obra é do Espírito e quando é da carne. Os resultados de cada uma dessas obras já revelam se elas são do Espírito ou da carne. Não há como dissimular, é a obra do Espírito que garante a unidade. São as obras da carne que geram divisões e partidarismos. Por isso que Paulo, quando vê a igreja de Corinto, ele fala, o que falta para acontecer de ruim no meio de vocês? Aqui tem grupos, um é de Paulo, outro é de Pedro, outro é de Apolo. Uns dizem que são de Cristo e esses são os piores, porque não aceita ninguém, não aceita lideranças. Quem é que pode dizer que eu sou de Paulo ou Apolo? Eles morreram por vocês? Foram crucificados por vocês? Foi Jesus que foi morto e crucificado por nós. Nós somos verdadeiramente de Cristo e por isso nós respeitamos e honramos os líderes que Deus colocou sobre nós. Havia essa divisão, dissensão. E essas são obras da carne. Oh, meu querido, você quer crescer espiritualmente? Obras do Espírito.
Você acha que o Espírito Santo se alegra quando você fala mal de um irmão? Fala mal de uma irmã? Você acha que o Espírito Santo se alegra quando você junta com outra pessoa dizendo para não ir na reunião de um departamento? Tem certeza que Deus é que está dando essas palavras. Você acha que o Espírito Santo se alegra quando você dá uma desculpa para não ir na igreja? Porque desculpa é mentira. Um crente não tem desculpas. Um crente tem o que de fato aconteceu. E seja o que for, sabendo falar. Não, na verdade foi isso, isso e isso, mas eu estou arrependido. Estou até com vergonha do que eu fiz, mas eu vou assumir o que eu fiz, porque eu sou um cara de Deus. Isso é ser gente de Deus. Isso é querer agradar o Espírito Santo e nunca entristecê-lo. Quem me dá força para viver é o Espírito Santo. Quem me dá força para prosseguir é o Espírito Santo. Quem me guarda, o Espírito de Deus agindo na minha vida, na minha mente, na minha alma, me dirigindo, me inspirando, me mostrando. Não entristeçais o Espírito de Deus. Não apagueis o Espírito Santo. Ele é o único que nos faz mais que vencedores. Porque ele traz Jesus para dentro de nós. Por isso que Jesus falou, pecou contra o Pai tem o Filho, pecou contra o Filho tem o Pai, mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Ele é o que nos liga. Não tem ninguém que liga a não ser o Espírito Santo. Viva para agradar o Espírito Santo. Olha o que sai da sua boca, se agrada o Espírito Santo ou entristece. Olha o que fica na sua mente, não é o que vem não, o que fica, porque pode vir setas, mas você rejeita. Olha o que fica na sua mente, isso desagrada o Espírito Santo. Olha os sentimentos que vão trabalhando a sua alma e te levando para longe de Deus. Você e eu precisamos do Espírito Santo urgentemente, desesperadamente. Há uma batalha espiritual de sai maxou chama luribihas pei vacto como shada. Há demônios soltos nas ruas das cidades, há demônios envolvidos com políticas e coisas das mais diversas, e é necessário que a igreja se levante espiritualmente. Somente a igreja levantada vai conseguir discernir o que é preciso discernir. É necessário, Deus te dá uma ordem nesta manhã: levante-se! Kanoromou Shaddai. Você que ficou na sua casa podendo vir e estar na igreja, você está se desviando. Como assim, pastor? Você está se desviando e não percebe. Porque esse é o lugar que eu escolhi estar. O melhor lugar, na casa de Deus, adorando o Senhor. Aí você vai ler todos os salmos que você quiser ler sobre isso. Uma coisa eu pedi ao Senhor e sempre a buscarei, que eu habite na sua casa todos os dias da minha vida. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, porque te abates, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Estou angustiado, sabe por quê? Porque eu lembro que eu ia com a multidão à casa do Senhor. Deus permitiu fechar a igreja. E quando a igreja fechou a primeira vez, muitas pessoas voltaram da porta da igreja chorando. Hoje a igreja está com a porta aberta. E nós esquecemos que choramos para vir na casa de Deus. E nós damos desculpas. É hora de acordar. Não tem como falar do tema unidade, senão com uma porção de ira da parte de Deus para as nossas vidas. Porque Deus vive falando para nos unirmos, e nós vivemos cometendo coisas para nos separarmos. Quantas pessoas hoje estão desviadas do centro da vontade de Deus, porque não aceitaram certas provas que tiveram aqui? Estou falando aqui, mas em diversos lugares, eu viajei pelo Brasil, por outros lugares onde Deus me levou,
e ouvir mesmas histórias. Não aceita. Comigo não. É perseguição. Irmãos, se um pastor faz um negócio desse, ele é o Satanás. Porque pastor não persegue pessoas chamadas. Pastor trabalha com escolhidos. Pastor forma os escolhidos. Pastor prova os escolhidos. E é uma ordem. 1 Timóteo 3,10. Primeiro prova. E depois, se forem achados irrepreensíveis, consagra. É ordem de Deus. E é por isso que temos tantas igrejas abertas hoje, de pessoas que não suportaram, não quiseram, abandonaram e agora abriram igrejas. E estão formando aquelas pessoas com a visão deles. Não aceita ninguém impor a mão, não aceita ninguém impor isso. Não, vem aqui sem gravata. Não, você pode vir aqui do jeito que você quiser. Suba no altar do jeito que você quiser. Por quê? Porque foram rebeldes nos lugares onde estavam. E uma pessoa que é de Deus, ela equilibra sempre as coisas. Uma coisa é uma igreja comunidade que tem os seus costumes de maneira diferente. Glória a Deus, igreja do Senhor, que Deus abençoe. Outra coisa somos nós que fomos chamados nessa configuração e vivemos reclamando e rebeliando. Entende ou é difícil? Escute, o Espírito Santo é unificador. O trabalho do Espírito Santo com a igreja é: se unam. Ei, se ajuntem para adorar Jesus. Ei, se ajuntem para ganhar almas. Ei, se ajuntem para interceder pelos missionários. Ei, se ajuntem e orem pela nação. Ei, se ajuntem e sirvam ao Senhor com dízimo e oferta. Ei, se ajuntem e entrem na oração e no jejum pela vida do seu pastor, pelos obreiros, pela sua família, as famílias da igreja. Ei, se unam para que a obra de Deus aconteça. É ou não é? Respondam. E o que é que você está fazendo para isso? Porque essa é a pergunta. Se eu sei disso, o que é que eu estou fazendo para isso? Você está praticando as obras da carne ou as obras do Espírito? Agora entenda, se isso for um peso para você, é bem provável que você esteja desviando também. Porque não pode ser peso obedecer a Deus. João é um dos discípulos chamado discípulo do amor. Ele diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Eles são mandamentos de vida. É interessante que a multidão, ela foge de Jesus em João no capítulo 6. E Jesus trazendo o melhor discurso para quem é crente. Eu sou o pão vivo que desci do céu. A multidão vai embora com o melhor dos cultos que poderia acontecer na terra. Jesus dirigindo e pregando. Trazendo revelações das mais gostosas e profundas. Quem comer da minha carne realmente vai matar na sua fome. Quem beber do meu sangue realmente não terá sede. E ele faz a analogia lá, a comparação de Moisés, que trouxe o maná, mas agora o próprio pão vivo estava no meio deles. Meu Deus do céu! Dura esse discurso. Não, vou embora. Não, quero ouvir isso não. É o que nós fazemos com as mensagens. Tem hora que tem pessoas que ficam na igreja porque são obrigados a ficar, mas a vontade seria levantar e ir embora por causa da palavra que ouviu. Agora, se a palavra é de Jesus, essa palavra aqui é de Jesus, então você não está contra o pregador, você está contra as verdades que está ouvindo. E não quer mudar. Verdade dói, mas ela cura. Verdade dói, mas liberta.
Verdade dói, mas ela é de Cristo Jesus. Verdade dói, mas ela traz avivamento para uma geração que precisa. Então, em nome de Jesus Cristo, entenda: onde o Espírito Santo reina, não há dissensões. Onde o Espírito Santo reina, o pecado não permanece, a confissão é feita. A pessoa angustia, ela diz: pastor, eu tenho que falar, eu já ouvi isso. Pastor, eu tenho que falar logo, eu tenho que ser agora, porque senão eu morro. Eu não aguento segurar isso aqui não, pastor. Depois eu falo com o senhor na igreja, mas eu quero falar para o senhor aqui. Eu pequei, fiz isso, isso e isso. Aí a gente ora com a pessoa e diz: pastor, meu Deus do céu, saiu o peso da minha vida. Agora tem gente que guarda gangrenas. E ainda tem gente que ameaça a esposa: não fala para o pastor. Estou falando aqui, não estou sabendo de nada, só estou falando o que Deus está pondo na minha boca. Não fala para o pastor. Se você falar para o pastor, onde o Espírito Santo reina, o pecado não reina. Não permanece. O que permanece é a santidade do Senhor trabalhando em mim e em você todo dia para melhorar. Quem é santo? Quem é santo? Isso é para a igreja. A Bíblia nos ensina a crescer em santificação. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Seguir a paz com todos sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós estamos fazendo isso. Esse discurso não é bom. Não, para quem quer viver a mesma vida dissoluta, sem compromisso e voltar à lama, realmente não. Mas quem quer o céu está amando esta palavra e está recebendo essa palavra. Então, a unidade do corpo e a unidade do Espírito. E a unidade agora, quando ele diz: há uma só. O que é o próximo aí? Esperança. Fica com a Bíblia aberta aí, meu santo. Capítulo 4. Unidade da fé. Versículo 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Agora aqui é a unidade que ele está clamando, ou revelando também a nós, é a unidade de propósitos. A esperança nasce da vocação de Deus para nós. A nossa fé se baseia na esperança. Não existe fé sem esperança. Pode existir esperança sem fé, mas fé sem esperança nunca. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, quem sabe um dia, né? Já viu aquele que estava, vamos usar um exemplo bíblico, 38 anos inválido. Ele tinha esperança de ser colocado ali no tanque e o milagre acontecer na vida dele. Jesus chega e traz a ele uma outra fé. Jesus chega para ele e diz assim: você quer ser curado? Ele começa a dar discurso, falar que por causa disso e daquilo. Não, Jesus, eu quero saber se você quer ser curado. Eu quero. Levanta, toma a tua cama e anda. Ele tinha esperança, mas era esperança no tanque. Agora o dono do tanque chegou e a esperança foi para o dono do tanque. E aí tinha fé. Fé em quem tem poder para fazer. Tudo que Jesus ministrou foi obra da fé. Tanto de Jesus quanto do receptor, e cada caso é um caso. A mulher do fluxo, ela vai até Jesus com a fé dela e diz: se eu tão somente tocar
nas vestes dele, serei curada. Ou seja, ela teve a fé com esperança. Se eu chegar lá e se eu tocar, o milagre acontece. Então, e Jesus disse, a tua fé te salvou. Mas a fé dela veio com esperança. E esperança na coisa certa, na pessoa certa, no lugar certo. E nós temos que entender isso. E quando a gente se enche de Deus, a gente se enche então de fé e esperança. E a nossa esperança não é a esperança do mundo. Por isso que Abraão vai crer contra a esperança. Ou seja, ele vai ter uma esperança extraordinária, sobrenatural. Ele vai crer contra a esperança, ele vai ter fé numa esperança maior. Porque a esperança daquele mundo era a esperança de que não tem mais como. A Sara não tem como ter filho. Abraão não tem como ter descendência. Mas aí ele ouviu uma voz de Deus e ele disse, agora eu vou crer contra a esperança dessa terra, eu vou crer na esperança daquele que me fez a promessa. E isso exemplifica muito bem a esperança nossa, da igreja. A nossa esperança não é no que esse mundo pode nos dar, ou no que virá nesse mundo, no que virá na vacina, no que virá no pós-pandemia, no que virá, não. A nossa esperança é no que Deus falou, e no que virá de Deus. É diferente, e nós temos que ter um só propósito nessa esperança. Estão entendendo? Existe algo melhor? Existe uma proposta melhor do que a do Evangelho? O problema não é a proposta, pastor, o problema são as exigências. Aí vai ser problema para quem tem orgulho, para quem não quer de fato. Agora, quem quer vai se render. Jesus disse, quer vir após mim? Quantos querem? Negue-se a si mesmo. Esse é o problema. Talvez seja esse um dos grandes problemas que temos, a questão de negar a si. Muitas vezes a nossa posição fala mais alto do que negar a si. O Zaqueu teve que negar a sua posição e subir num sicômoro, mas a história dele foi mudada. E ele foi exaltado depois dessa humilhação que praticou. Escute, preste atenção, pelo amor de Deus. Eu sei que tem gente que até agora não entendeu nada desse estudo. Você acredita nisso? E foi claro ou não? Foi prático ou não? Simples ou não? E teve gente que até agora não conseguiu entender o estudo e está disfarçando ainda. Esse é o nosso problema. Se eu tenho que negar a mim mesmo, aí tem que ter uma decisão no meu coração, realmente eu quero Jesus. Enquanto eu não nego a mim mesmo, eu não estou confessando Jesus. Isso é simples, mas é profundo. Eu somente posso declarar que Jesus é o meu Senhor a partir do dia que eu neguei a mim mesmo. Senão ele não será Senhor. Ele será um dono parcial. Mas o dia que eu me render, Deus está dizendo, estou trabalhando com o meu povo nesta manhã. Se o meu povo ouvisse a minha voz. Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Mas nós vamos falar dessa outra unidade do senhorio de Cristo mais na frente. Então, o que nós entendemos? Olha o que diz Efésios 1:18. Peço a Deus que abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Meu Deus, eu quero tudo dele. E como que eu mostro o que quero? Simplesmente emocionando
com as propostas? Jamais. Eu mostro negando a mim mesmo. E tendo uma esperança, sobre todas as esperanças, Ele me mudará, Ele me guiará, Ele me fortalecerá, Ele me guardará, Ele me levará, Ele me preparará, Ele reservou a eternidade. Bom, a nossa bendita esperança é a volta de Jesus. Essa é a bendita esperança. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. A igreja, quando ela canta hinos como esse, ela vai se renovando, porque está numa unidade. E essa esperança, ela, irmãos, novo convertido, ela fala mais puro e mais claro em nós. Só que quando você vai ficando mais errado na caminhada, você vai perdendo a esperança futura para querer esperanças do mundo. Por isso a igreja de hoje espera muito mais a vacina do que a volta de Jesus. E é misericórdia e é uma verdade, sim ou não? Quem amanheceu hoje olhando para o céu e dizendo, será hoje a volta do Senhor? Eu só sei que o meu Jesus gostaria de que tivéssemos acordado nesta manhã, olhando para o céu e dizendo, é hoje, Senhor? Vai ser hoje? Eu estou pronto, Senhor. Lembra do testemunho da irmã lá, da Assembleia de Deus? Nova convertida. Quando cheguei a Anápolis, eu ouvi o testemunho desta irmã. Nova convertida, e ela começou a ouvir sobre a volta de Jesus. E ela foi se enchendo, e ela ouviu que pode ser a qualquer momento. A igreja iria subir ao encontro do Senhor. E ela levanta e vai para a escola bíblica de manhã. E quando chega na igreja, a igreja está vazia. E só uma pessoa lavando aquele templo. E aí ela pergunta, não percebeu que o templo estava em reforma, nova convertida, né? E aí ela pergunta, irmã, Jesus voltou? Irmã, cadê a igreja? Aí ela disse, subiu. Porque a igreja foi para um prédio acima, por causa da reforma do templo. E quando ela disse, subiu, aquela irmã caiu de joelhos. Jesus, eu fiquei, Senhor. Meu Deus, o que é que faltou em mim? Me perdoa, Senhor. O Senhor voltou e eu fiquei. Entrou em prantos. Até que aquela zeladora disse, não, minha irmã, não. Nós estamos em reforma, a igreja está aqui. Ela subiu para o próximo quarteirão. E aquela irmã se alegrou e foi para a igreja. Você entende isso ou não? Ou seja, ainda há tempo de eu ficar melhor ainda para o meu Jesus. Ele me deu mais uma oportunidade, eu vou esperar Ele todos os dias. A igreja da esperança viva espera Jesus todos os dias. Aleluia. Por isso, quando a gente espera Jesus, nós não temos o descuido de deixar nos contaminar.
O problema é quando a gente para de esperar Jesus. Ah, ele vai demorar. Ah, ele vai tardar. E aí muitos vão se perdendo. Mas aquele que todo dia se prepara para a volta de Jesus, qualquer pecado que se aproximar, qualquer sentimento, não, em nome de Jesus, estou lavado, está perdoado, em nome de Jesus, eu estou prosseguindo para o alvo. Purifica seu coração. Será que essa palavra é de Deus? A nossa esperança é a volta do Senhor. Este é o nosso objetivo final. Por isso, a nossa caminhada, o nosso trabalho, a nossa vida aqui, precisa ser relevante. Precisa ter importância para isso, do ponto de vista da eternidade. Precisamos crescer, frutificar, brilhar e nos tornar instrumentos para refletir a glória de Deus a este mundo. Afinal, nós somos o sal que tempera essa terra. A terra está ruim muito, mas enquanto a igreja estiver aqui, ainda há esperança e ainda há um equilíbrio. Mas quando a igreja for tirada, você não vai querer ficar aqui. Por isso, se prepare, nos preparemos para a volta do Senhor Jesus. Esta palavra vem dele. Conhecer os propósitos de Deus para a nossa vida é fundamental nisso. Quantos de nós vivemos sem propósitos? Querendo arrumar alguma coisa para fazer, querendo arrumar. Queridos, escute, nós temos a workshop dos trabalhadores, aqueles que querem trabalhar, grupos foram formados, etc. E na workshop nós falamos isso. Não adianta você arrumar uma coisa para fazer, primeiro você tem que estar cheio de Deus. E deixa eu te falar, quando a gente se enche de Deus, as coisas vêm para a gente fazer. Não, mas a gente quer arrumar posições, a gente quer arrumar agendas, a gente quer arrumar lugares, a gente quer arrumar trabalhos, mas não quer se encher do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo para você ver. Foi assim que aconteceu na minha vida. Eu ouvi que a gente devia buscar ser cheio. Então a minha vida é buscar a Deus, é orar a Deus, é chorar na presença de Deus, é dizer: Senhor, eu preciso de Ti. E as coisas foram acontecendo na minha vida, as propostas vieram, as promessas vieram. Por quê? Porque você tem que fazer a sua parte, se encher de Deus, e depois Deus vem dirigindo você. Parar de brigar e de brincar com oportunidades. Se levanta, se encha do Espírito Santo, pelo amor de Deus. Se faça pronto para você ver se Deus não sopra. Deus está usando criancinhas nesse tempo, vai levantar mais crianças ainda. Deus está usando criancinhas que nem sabem falar direito, citando a Bíblia, chamando a atenção de nós adultos. Sabe o que Deus está falando? Eu encho os meus, eu uso os que eu tenho para usar. Agora vamos nos levantar na unidade do Espírito Santo para ver se Deus não vai derramar poder, unção e graça e vai nos encher de muita coisa. Qual que é o seu primeiro alvo nesta manhã? É isso que define o seu sacrifício. Eu lembrei aqui daquele empresário que me disse, eu disse: rapaz, um grande empresário em Goiânia, você não está indo para a igreja? Que é isso? Porque ele era líder até de um trabalho de libertação e tal, com a outra pessoa. Pode falar muita coisa que crente tem revelação. Mas não é ninguém conhecido aqui não. E aí ele disse: pastor, eu estou sem tempo, se eu contar a minha vida para o senhor. Eu levanto de manhã, não sei o que, levo minhas crianças não sei aonde, venho aqui para o trabalho aqui, não sei o que, saio atrasado para a faculdade, não sei o que, e aí sábado eu estou fazendo isso, não sei o que, domingo é o único dia que eu tenho para descansar e eu estou por aqui. Aí por isso você não vai na igreja?
Aí eu olhei para ele fazendo pergunta e buscando o Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu vou falar para um homem desse? Porque do ponto de vista dele, está certo. Aí Deus me deu uma frase. E eu falei para ele, é verdade, a gente só sacrifica por aquilo que ama. E eu guardei essa palavra para mim. Muitas vezes que Deus me usa para as pessoas, eu guardo primeiro para mim. E a minha consciência é meu cobrador oficial. A gente só se sacrifica por aquilo que ama. Se não está tendo sacrifício para as coisas de Deus, é porque você não está amando as coisas de Deus. Você está amando alguma coisa acima disso. Seja o que for, seu caráter, sua posição, seu dinheiro, seu trabalho, a empresa, seja o que for. A esposa, o esposo. Agora, quando a gente é de Deus, primeiro o reino. E a sua justiça. É assim. E Deus, mais do que ontem, precisa de pessoas levantadas hoje. É tempo de levantar uma nova geração. Não é geração de pregadores, eu quero que os irmãos do altar prestem atenção, porque eu também estou prestando. Não é geração de pastores, não é geração de pregadores, não é geração de cantor, Maciel. Não. Deus quer levantar uma geração de servos, de gente que se unge, que se levanta em Cristo Jesus. Deveria ter levantado as duas mãos, só que o orgulho não deixa. E eu quero aqui a autoridade do Espírito Santo para falar tudo que é preciso falar. Ou Deus nos joga fora, ou Deus nos levanta. Porque é tempo de um povo mais comprometido, sem clichê, sem ministérios nominais, mas um ministério de verdadeiramente fazer para Deus. Deus não precisa de cantores, não precisa de pregadores, não precisa de pastores. Ele está precisando de servos. Pastores tem aos milhares, pregadores tem aos milhares, cantores tem aos milhares. Deus tem aos milhares, milhões, aliás, aos milhões Deus tem por aí. Agora, servos é que é o problema. Está gostando? Então, a nossa esperança está em Deus, e é por isso que essas coisas se levantam. Deus nos criou para sermos o louvor da sua glória. E sabe o que acontece? Nos deu habilidade para isso. Nós podemos glorificar Jesus toda hora. Sabe aquela irmã que fala assim, uai, nós precisávamos fazer de um jeitinho diferente, né? Por causa de, sabe aquelas pessoas que falam assim mais matuto? Elas têm, você já ouviu algumas pessoas que têm esse linguajar e tem uma sabedoria do céu? Deus não precisa de qualidades, Ele dá. Deus não precisa de sabedoria, é Ele que dá. Então Ele precisa de servos. Com toda a intelectualidade que você tenha, ou toda a como é que é? Simplicidade. Deus precisa de servos. Por isso, levante-se para o louvor da glória de Deus. Então, qualquer jeito dá para você louvar a Deus, de qualquer jeito. Se alguém fala assim, ei, mas você é inteligente, é para a glória de Jesus. Ei, mas olha, você aumentou o seu salário, para a glória de Jesus. Sou fiel dizimista. Mas se Ele diminuir meu salário também, sendo fiel dizimista, é Ele que escolhe, Ele é meu Deus. Não sirva a Ele para aumentar meu salário, eu sirvo a Ele para ser servo dEle. A gente tem que sempre estar com sabedoria, respondendo aquilo que glorifica a Deus. Por quê? Porque ele fala assim, mas por que ele aumentou o seu salário e aquele lá não é servo de Deus também? Diminuiu dele ou mandou ele embora? Então você já fechou o pacote. Deus é que dirige as nossas vidas, meu irmão.
Aquele lá daqui um pouco pode ser mais abençoado que eu. É Deus que dirige. Tudo glorificando o Senhor. Então, meus irmãos, quando Deus nos fez para o seu louvor, quando Ele concluiu cada obra da criação, Ele disse, no hebraico é Tov Miod, né? Ele disse que era bom, muito bom. Deus terminou e concluiu tudo dizendo que era tudo muito bom. Agora, Deus com certeza quer continuar olhando para a criação e dizer, continua bom. Muito bom. E naquele dia Deus vai dizer, servo bom e fiel. Então nós temos que andar nessa vida como servos bons e fiéis. O servo bom e fiel nunca sabe que é bom e fiel, mas vive como tal. Entende essas coisas, sim ou não? Aleluia! Se levante nesta manhã, em nome de Jesus. Entra na unidade de Deus para a igreja. A Bíblia ensina que não é relevante ser judeu ou gentil, homem ou mulher, escravo ou livre. Interessante que os judeus se achavam o máximo, a melhor das gerações da terra, o melhor povo da terra. E Jesus vem, Paulo vem e diz, ó, para Deus não há gentil e nem judeu. Isso aí, ó. E nem macho e nem fêmea. Para Deus todos são um. É isso que a gente tem que entender para nos diminuir. Não há lugar no mundo de Deus para grandes. No mundo de Deus, lugar é para os pequenos. E não os que se fazem, não, os que são. Não pense que se você se humilhar, você está trazendo uma desgraça para a sua vida. Não, se você se humilhar, você está imitando Jesus. Seja pequeno, e Ele com certeza chamará os pequenos de grandes. Pode ter certeza. Não importa a nossa posição social, as riquezas e habilidades, pois estas distinções revelam nosso velho homem. Agora, como povo de Deus, temos que olhar para a frente, para a esperança da nossa vocação. A igreja fica dividida em função dos nossos títulos e posições, que são coisas periféricas, organizacionais, e são coisas de Deus, porque Deus traz essa hierarquia para nos ensinar a sujeição e a submissão, mas o caminho para conservar a unidade do Espírito na igreja é olhar para as coisas que são de cima e buscar as coisas que são do alto. Então, fazendo isso, nós nos submetemos, nós honramos, nós respeitamos, nos sujeitamos, nós oramos uns pelos outros, amamos uns aos outros, perdoamos uns aos outros, vivemos de tal maneira que exortamos uns aos outros, admoestamos uns aos outros, e nós vamos juntos nessa caminhada. Que nessa manhã, a sua alma se abra para receber essa palavra. Que a sua mente receba essas palavras escritas, em nome do Senhor. Que você pratique essa esperança, essa unidade do Espírito, essa unidade no corpo. Não existe igreja avivada sem unidade. Existem indivíduos avivados ou pessoas cheias até de poder, mas não do Espírito. Entenda essas coisas. Nós vamos ficar aqui, mas nós vamos falar de outras unidades. Vamos continuar crescendo? Fique sobre os pés. Feche os seus olhos. Por favor, é hora de meditar no que você ouviu, no que eu ouvi. Então,
Por favor, ajude, de tal maneira que você não perca agora um momento de reflexão e de tomada de decisões. Que você não deixe sua criança tirar sua atenção, que você, é claro que você vai amar, vai abraçar, mas volte a sua atenção para a reflexão. Não deixe o movimento da igreja, não deixe o movimento na sua casa, no lugar onde você está agora, te atrapalhar. Feche os seus olhos. Estamos vivendo esta unidade. Se depender de você, a unidade desta igreja, ou da igreja que você faz parte, ela existirá. Como está seu coração, sua mente, com relação ao próximo? Estamos refletindo a imagem e semelhança do Senhor? Enquanto você medita, quero ler novamente, olhos fechados, Efésios 1:18. Peço a Deus que abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, visita a minha vida, a vida dos obreiros deste altar e de todas as esposas e filhos de nós que estamos neste altar. Visita os diáconos e auxiliares. Visita as pastoras, missionárias e diaconisas. Visita os líderes de departamentos desta obra e das igrejas que porventura estão aqui conosco neste momento, pela internet, neste lugar. Visita todos os membros e congregados. Repreenda todo o mal. Tira de nós a falsidade. Tira de nós o desejo de ir para a lama. Tira de nós a rejeição com pérolas. Tuas pérolas foram lançadas nesta manhã. Larabakaim harou xarabaka sorekamai. Reaviva este ministério desta pessoa. Mas antes, reavive esta pessoa. Levanta, Arakai, Soumadai. Tira os empecilhos todos, as barreiras internas e externas, os inimigos externos e principalmente os inimigos internos. Arranca, em nome de Jesus. Ramassurebiakandai. Reacende a chamada, reacenda a chama da tua glória e presença em cada vida. Não nos deixe ir embora, Senhor, dizendo duro é esse discurso, mas que possamos estar ligados em Ti, estarmos ligados inteiramente no Senhor, dizendo só Tu tem palavras de vida eterna. Senhor, batiza no Espírito Santo. Senhor, enche da Tua presença cada vida. Leve cada um de nós ao lugar do recomeço. E nos ajude a levantados viver para a Tua glória. Na unidade do corpo. Na unidade do Espírito, na unidade da esperança, unidade de propósitos. Assim aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.
e amém. Amém? O que é que você vai fazer com as pérolas? É uma boa decisão nesta manhã. Dorcelina Carvalho, bem-vinda pela internet. Érica Castro, bem-vinda, diaconisa. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Mancléo, Deus abençoe. Bem-vinda. Deus abençoe. Mãe Hermínia Randal, bem-vinda. Deus abençoe. Rodrigo Mendes, meu querido, que bom, estamos juntos. Que coisa boa, irmão Rodrigo. Um abraço para você, para a família. Deus te abençoe, viu? Genice Ferreira Silva, bem-vinda também. Diácono Luiz Carlos, bem-vindo. Deus abençoe. Deus abençoe. Selma Carvalho, amém, guerreira. Estamos juntos, Deus abençoe. Deus abençoe todos que estão aí pela internet conosco. Laine Rodrigues, a irmã Nedley e o Andy ali nos Estados Unidos. Que bom, Deus abençoe todos. Que esta palavra esteja em nós, permaneça em nós e dirija os nossos pés, as nossas decisões, as nossas vidas em todas as áreas, viu? Vamos orar pelos pedidos de orações. Também pelo YouTube está a Sônia Ramos, Idelmira Souza, Ronaldo Alvezan, Marli Mendes, Bernardina Cruz e a irmã Naná. Abraço para a irmã Naná, irmã Bernardina. Maria Mendes, Valdivino Machado, diácono, Ana Paula de Oliveira, Roseli Souza, estão conosco pelo YouTube. Deus abençoe. Vamos orar. Pastor Tércio, graças a Deus, já está livre, abençoado. Vamos orar pelos demais que temos orado, Pastor Roque, Pastor Geraldo Valdivino. Vamos orar pela Pastor Elê, já recebeu alta, meus irmãos, de novo, glória a Deus, né? Vamos orar pela Dona Odete, do Pastor Rocha, é a mamãe do Pastor Rocha, e a Dona Solita, que temos orado, que é a avó do Pastor Rocha, e temos orado, toda a igreja está orando, e vamos continuar orando. Pastor Luiz Cláudio recebeu alta, graças a Deus. Também vamos orar pela Mara Regina, irmã da irmã Sandra Lúcia, Elisa Cavalcante e Laís Cavalcante, vamos continuar orando. Genésio, Covid, Juscelino Ferreira, Leidiane, Valdivino, tudo aqui são os Covid ou sequelas. João Batista, Jaqueline Clemente e Gabriela, pegou Covid na maternidade, passou para o esposo e bebê. Amém. Vamos orar então. É muito séria essa questão, irmãos. Muito cuidado. E outros pedidos de oração. Vamos orar pelo pastor Edson, pastora Célia também. Continuar orando pela Rosinalda. O Laércio e a Maristela, que também estão bem, graças a Deus, mas a Letícia. Mas continuar orando. Vence dia 29. Vamos orar pelos outros pedidos. Emanuel Lucas, filho do presbítero Maciel. Falar nisso, eu falei presbítero Luiz Cláudio outra vez, me perdoe, irmãos, é evangelista Luiz Cláudio, tá bom? Deus abençoe, vamos orar pelo Guilherme, filho da irmã Juliana Cristiano, Mário Dutra, Luzia, Sebastião, Carmelina, Maria Eduarda, neta do irmão Gerson, Milena, Maria Madalena, Luiz, Ana Cláudia, Maria José, Cilda Regina, Marta Souza, Tereza Pereira, Janice, irmão Antônio, para a família, Gina Carla, família, Débora, Milagre Família, Wender Inácio, Enoque, Fabrício Patrick Flávio, Johanna,
Isabel, Elton, Bruno, Thalita e toda a família, vamos orar. E continuar orando pelos irmãos que temos orado sempre. Que Deus faça um milagre. Vamos orar com fé. E eu gostaria de pedir aqui para o co-pastor presbítero Cleomar fazer essa oração final nessa ocasião, por favor. Oração com estas pessoas, logo em seguida eu volto. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Cumprimento o internauta, nosso internauta, com a paz do Senhor Jesus também. Amém, glória a Deus. Vamos orar pelos nossos enfermos, clamando a intercessão do nosso bom Deus a favor deles. Amém? Aleluia, glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos na sua presença nessa manhã. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, para que venha, Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Atende, Senhor, as nossas orações. Nessa casa de oração, o Senhor responde sempre. O Senhor nunca nos deixa sem respostas. Por isso, Senhor, nós levamos a Ti, Senhor, todas as pessoas que estão enfermas, todas as pessoas, Senhor, que estão precisando de um milagre nessa manhã. Clamamos a Ti, Senhor, por todos os nomes que foram citados aqui pelo nosso pastor nessa manhã. Vem com graça, Senhor. Estende a Tua mão, Senhor, sobre o pastor Edson, sobre a pastora, Senhor. Estende a Sua mão, Senhor, sobre o Emanuel, filho do nosso diácono, do nosso presbítero Maciel. Abençoa ele, Senhor. Livra ele dessa enfermidade em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, todos os enfermos que foram citados aqui. Aqueles, Senhor, que estão hospitalizados, na cama, Senhor, de um hospital, na UTI de um hospital, Senhor, livra, entra, Senhor, com libertação, entra, Senhor, com a cura, Senhor, das enfermidades, faça milagres, Senhor, conforme a sua vontade. Ó Pai amado, Pai querido, nós cremos, Senhor, que Tu és um Deus que cura, Tu és o Senhor que faz milagres, que Tu realizas grandes milagres ainda hoje, Senhor. Basta nós crermos no Senhor, basta nós entregarmos as nossas vidas nas Tuas mãos. Nós sabemos que Tu és Senhor, e que Tu nos atende, e que Tu nos guarda, e que Tu nos responde em nome de Jesus Cristo. Soberano Deus, toma, Senhor, a Tua igreja nas Suas mãos. Toma os nossos irmãos que oram, Senhor, em favor dos enfermos nessa manhã. Entra com providência, entra com a cura, Senhor. Abençoa os médicos, abençoa os trabalhadores que estão na frente dessa obra, dos trabalhos, os enfermeiros, as enfermeiras. Dá graça, dá livramento, Senhor. Cura, liberta eles, Senhor, da enfermidade. Em nome de Jesus, é em nome de Jesus que nós oramos agora. Amém, Senhor, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe, confirme esta oração nos céus, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ontem tivemos o programa Jesus em Seu Leito, foi uma bênção. Que Deus abençoe os irmãos que estão conosco, orando por este trabalho, por esta obra. Hoje à noite, então, 19h20, aliás, 18h50, mais um culto de adoração ao Senhor Jesus. Agora essa é a segunda semana do revezamento, né? Essa semana que vem nós vamos inverter novamente, para dar certo e não prejudicar ninguém com estudo, com campanha. Então, semana que vem será inversão, viu, Nilson? Cadê o Nilson? E a gente coloca nos grupos lá, para todos, tá bom? Pois é, o próximo culto, então, seu vai ser na quinta-feira, tá bom? Mas, fica atento. Terminou aqui uns 20 minutos de culto, eu falo se pode vir ou não, tá bom? E se você quiser vir para ficar no anexo também, até ter oportunidade, fique à vontade. O que nós não vamos fazer é ultrapassar distanciamentos.
mas nós vamos sempre dar oportunidades para servir e adorar o Senhor. Tá bom? Então tá bom. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o evangelista Ian Leão, que chegou ali mais cedo um pouco. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Irmã Maria Arli, Deus te abençoe, viu? Abençoe você que está pela internet. Curva a sua cabeça. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolações do Espírito Santo seja com a sua vida, seja com a sua família, seja com toda a igreja na terra, seja com todos nós na unidade da fé, do Espírito, do corpo, da esperança, da alegria, do servir, da adoração. Seja com todos nós até a eternidade na Nova Jerusalém de Deus. Os que recebem, se alegram nisso, vão dizer: amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe, tome assento. Internauta, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Guarde estas palavras, viva no corpo de Cristo. Esse é o lugar seguro, abençoado, e que no final estaremos arrebatados ao encontro do Senhor. Deus te abençoe. Como sempre.